Oi pessoal, tudo bem? Novamente com vocês para mais uma aula, professor Marco Aurélio Coré. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre polihibridismo. Convido vocês a acessarem o canal sempre e fazerem a inscrição. E dar aquele joinha, aquele like lá para ajudar na divulgação. Então vamos lá. Nessa aula de hoje a gente fala sobre polihibridismo. O que é polihibridismo? É o estudo simultâneo de 3 ou mais pares de alelos. Ou seja, polihibridismo é quando eu considero uma situação que eu tenho mais de 3 genes. Simples assim. Certo? E no nosso caso, como nós somos indivíduos diploides, né, a maioria diploide dos organismos que a gente estuda, existem casos de tetraploidia, heptaploidia, mas isso não vem ao caso aqui agora. Nos indivíduos diploides, cada gene tem 2 alelos, certo? Nós vamos estudar vários genes, por isso polihibridismo. Aqui, por exemplo, eu tenho 3 genes, gene A, B e C, e 6 alelos. Aqui eu tenho 4 genes, com 8 alelos. O gene H, o gene I, o gene L e o gene P, cada um com seus 2 alelos, certo? Então, eu tenho vários genes, cada um com 2 alelos. E se me pedir para formar os gametas? Aí é que está. Se eu tenho um gene com 2 alelos, os gametas serão simplesmente Azão e Azinho. Eu tenho 2 gametas diferentes. E se eu tiver 2 genes, aquele macete que eu ensinei na segunda lei de Mendel, eu separo os alelos do primeiro e para cada alelo do primeiro eu coloco os alelos do segundo. E formo os gametas tranquilamente. E se forem 3 genes, mesma coisa, a mesma regra, separo os alelos do primeiro, para cada alelo do primeiro eu coloco os alelos do segundo, e para cada alelo do segundo eu coloco os alelos do terceiro. E formo os gametas tranquilamente. Ah, então beleza, aprendi a formar gametas, independente do número de genes. Tudo bem, aprendeu sim. Só, se eles te perguntarem assim, qual o número de gametas diferentes? Você pode fazer exatamente isso aqui, ó. O número de gametas diferentes formado por um indivíduo com 5 genes. Você faz isso aqui que você vai achar. Só que existe uma formulazinha, certo? Que é 2 elevado a n. E esse n representa o número de genes em heterozigose. Aqui, por exemplo, ó, quantos genes eu tenho? 3. Todos os 3 genes estão em heterozigose. Então eu tenho 2 elevado a 3, que dá 8. Certo? Olha aqui os outros exemplos. Quantos genes? 1, 2, 3, 4. Os 4 em heterozigose. Quantos gametas diferentes? 16. Quantos genes diferentes eu tenho nesse exemplo? 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 genes estão em heterozigose. Quantos gametas diferentes? 32. E nesse aqui? Eu tenho 5 genes, só que eu tenho apenas 4 genes em heterozigose, porque o Czinho é homozigoto. Ele não é considerado. Então eu tenho 16 gametas. Tudo bem? Então é 2 elevado a n, sendo n o número de genes em heterozigose. Tranquilo? Beleza. Só que a gente já sabe formar gameta. Então vamos levar esse conhecimento para os cruzamentos, porque os problemas de genética vão envolver cruzamentos. E aí é que está. Por exemplo, aqui ó, eu tenho 2 indivíduos. 1, 2, 3, 4. Com 4 genes cada um. Eu quero saber qual a probabilidade desse cruzamento gerar um indivíduo com o genótipo Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czão, Dzão, Dzão. Se eu for fazer o quadro de Punnett, vai dar o quê? Quantos gametas diferentes são formados aqui se eu tenho 4 genes diferentes? É 2 elevado a 4. Que dá quanto? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então vai dar um quadro de Punnett de 16 por 16. Vai ficar uma loucura. Então o que eu faço? Eu simplesmente faço
a resolução considerando os genes separadamente. Aqui, ó. Independendo do número de genes, façam os cruzamentos separadamente. Eu faço desse jeito aqui, ó. Os genes A, azão, azinho, vezes azão, azinho. Certo? Cruzo o gene B. Cruzo o gene C. Cruzo o gene D. Tudo bem? Ó, com relação ao gene A, azão, azinho, vezes azão, azinho. Com relação ao gene B, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. E assim sucessivamente. Agora eu vejo o que ele quer. Ele quer que o indivíduo seja o quê? Azinho, azinho. Então, ó, azinho, azinho é 1/4. Só que ele tem que ser Bzão, Bzinho. E Bzão, Bzinho é o quê? É meio, porque é 2 em 4 ou meio, metade. E no gene C, eu tenho 1 em 4 possibilidades. E no gene D, eu tenho 1 em 4 possibilidades. Então, qual que é a probabilidade desse cruzamento gerar um indivíduo azinho, azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czão, Dzão, Dzão? 1 sobre 128 avos. Tranquilo? Faz o cruzamento dos genes separadamente e multiplica os resultados. Tranquilo? Fácil, né? Muito bem. Então vamos para um exemplo. Vamos para a prática. Um homem de genótipo azão, azinho, Czão, Czinho, Mzão, Mzinho, casa-se com uma mulher cujo genótipo é azão, azão, Czinho, Czinho, Mzão, Mzinho. Considere os seguintes dados. O gene A determina a pigmentação da pele, enquanto o seu alelo recessivo azinho é responsável pela apigmentação, pelo albinismo. O gene C determina a formação de olhos escuros, enquanto o seu alelo recessivo Czinho condiciona olhos claros. O gene Mzão faz com que o indivíduo tenha uma visão normal, enquanto o seu alelo Mzinho condiciona a miopia. Então nós temos quantos genes? 3 genes. Considerando também que esses pares de genes segregam-se independentemente, olha que maravilha, disse a palavra mágica, independentemente, significa que eu posso fazer os cruzamentos separados. Vamos responder qual é a probabilidade de o casal vir a ter uma criança pigmentada, de olhos claros e míope. O que eu faço? Sempre que eu vou resolver problema de genética, eu separo os dados. Então, o homem tem esse genótipo, a mulher tem esse dado pelo problema. E falou também que o azão condiciona o indivíduo pigmentado, o azinho, o albinismo, o Czão, olhos escuros, o Czinho, os olhos claros, o Mzão, visão normal, e o Mzinho, a miopia. Disse também que os 3 pares de alelos segregam-se independentemente, segregação independente. Falou a palavra mágica. Aí ele quer uma criança pigmentada, de olhos claros e míope. Vou cruzar separadamente, sem criar confusão, sem nada. Olha lá, ó. Com relação ao gene A, o homem é azão, azinho e a mulher azão, azão. Faço o cruzamento. Faço o cruzamento com relação ao gene C. Faço o cruzamento com relação ao gene M. Depois vejo o que ele quer. Então, ó, a menina tem que ser o quê? Pigmentada. Então, pigmentada, né, o gene A, todos os indivíduos são pigmentados. Então, é 100%. Só que tem que ser pigmentado e de olhos claros. Para ter olho claro é o quê? É metade. Então, é metade, é meio. Então, eu multiplico por meio. E para ser com visão míope, é 1/4. Então, é só multiplicar 1 vezes meio vezes 1/4. Vai dar quanto? 1/8. Certo? Então, independente do número de genes, façam os cruzamentos separadamente. Não tem problema nenhum. Vai dar tudo certo. Certo? Se a segregação é independente, matou. Muito obrigado. Sapeca lá o dedo no like. Inscrevam-se no canal. E até a próxima aula. Grande abraço.